Na terça-feira nós estamos nos preparando para o Ano Novo e hoje nós vamos começar uma série de mensagens nos preparando para o Natal. Amém? Como nós nos preparamos para a Quaresma, para a Páscoa e assim por diante, hoje nós vamos estar nos preparando para celebrarmos, né, Jesus. Ontem a gente estava numa festividade e tiraram Jesus e colocaram o outro lá. Tem a sua importância, né? Tem a sua história, né? Na história, um homem realmente entendeu que era o Natal e começou a presentear as pessoas. Porém, o mundo sempre tem esse negócio, né? De roubar e tirar Deus da história, né? Então, quando chega no Natal, eles tiram Jesus, porque Natal significa nascimento de Jesus, nascimento do Filho de Deus. Natalidade, né, nascimento, e colocam um homem, né, que não tem nada a ver com a história, que foi tocado pelo Natal, que foi tocado por Jesus, porém não ocupa o lugar central da história, né, não ocupa o lugar central de que é realmente Natal. Então nós vamos estar ministrando e nos preparando para o Natal. E hoje eu gostaria de começar, né, nessa série. Nós vamos falar sobre Jesus, nosso lindo Natal. Isaías, no capítulo 9, o profeta Isaías, há mais ou menos, aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus, né, inspirado pelo Espírito Santo, profetiza e fala acerca desse menino que iria nascer. E diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler o versículo 2, depois nós pulamos para o 6 e o 7, que diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Versículo 6 agora: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Vamos orar, Pai. Te louvamos nessa noite, obrigado pelo privilégio de termos de estar aqui na Tua casa, junto com essa família tão linda, Senhor, que o Senhor, ó Deus, chamou e nos constituiu para fazermos parte. Obrigado, Senhor, pela nossa filiação que temos no Senhor. Obrigado, Senhor, por termos essa comunhão através do Teu Espírito Santo uns com os outros, mas Te louvamos, Te adoramos e ainda precisamos ouvir um pouco mais do Senhor. Nosso coração, Senhor, está preparado, estamos sedentos para que o Senhor vai ministrar nessa noite, que o Senhor possa falar a cada um de nós poderosamente. Ó Deus, não saímos desse lugar sem saber, Senhor, e conhecer a Ti um pouco mais. Então, abençoa-nos com a Tua presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Então, o profeta Isaías fala sobre o nascimento de Jesus. Ainda no capítulo 7, voltando um pouquinho atrás, versículo 14, vai dizer assim: portanto, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Qual o sinal? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Amém? O próprio profeta Isaías, imagina 700 anos antes disso acontecer, o sinal que o menino Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado ia se manifestar, o sinal é que ele viria de uma mulher virgem. Você já viu o bebê nascer de mulher virgem? Nunca. Ou seja, seria uma coisa sobrenatural, amém? Seria um sinal que não tem como dizer, não é Jesus. Não seria Jesus, né? Ou seja, porque quantas crianças, quantos bebês iriam nascer, filhos de Davi, descendentes, né, da tribo de Davi, né, da linhagem de Davi. Então,
teria que ter um sinal. E o sinal foi bem claro, né? Um menino nasceria de uma mulher virgem. E foi isso que aconteceu. Jesus nasceu de uma mulher virgem, Maria. Hoje nós sabemos o nome, mas naquele tempo, né, era um enigma, podemos dizer assim. Ninguém sabia, porém o sinal estava bem claro. E a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E esse filho terá um nome. O nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Deus iria se encarnar através do seu Filho e viver entre nós, porque o que mais Deus quer na nossa vida com relação a Ele é um relacionamento. Aquele relacionamento que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando Deus vinha, né, na virada do dia, conversava com Adão e Eva, havia um relacionamento, né, ali de criador para criatura, de Deus para homem e para a mulher. Deus tinha prazer e estar nesse momento com um homem, um relacionamento de intimidade, né, de saber como é que foi o dia, como é que você está, e quais são as dúvidas, ou seja, o que você precisa. Eu estou aqui, né, como Criador. Eu não criei todas as coisas e te abandonei e te deixei no mundo, não. Eu criei todas as coisas e continuo sustentando ela, mas eu quero, né, ter esse relacionamento. Você vai, né, continuar sendo a minha semelhança, né, a minha imagem. Porém, tudo isso, né, teve um fim. E tudo isso, por causa do pecado, houve uma quebra, houve uma separação. Então, o homem agora não pode mais estar com o seu Criador por causa do pecado. O pecado, então, faz separação. E aí, quando Isaías está olhando para o povo, né, na época de Isaías também, o povo escolhido por Deus estava se afastando de Deus. Então, por causa disso, então, veio as trevas, veio a morte, veio a escuridão. E é isso que Isaías começa a dizer no versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E essa luz foi o próprio Deus encarnado, Jesus, que é a luz do mundo. Ele veio para trazer luz. Você sabe muito bem, né, que as trevas, nós ficamos completamente perdidos, sem destino, sem conhecimento, sem saber, né, onde estamos, o que somos e tudo mais. Então, quando Jesus vem, Ele abre a nossa mente. O véu é tirado, né, da nossa vida. Quando nós nos convertemos, começamos a entender muitas coisas acerca, né, do relacionamento que foi perdido. Porque a nossa vida, né, o homem não consegue viver sozinho, ele precisa do seu Criador. Amém? Então deve existir uma dependência nossa para com Deus. O problema do pecado foi que o homem se tornou independente. Eu cuido da minha vida, eu mando em mim, você não tem nada a ver comigo. Mas na verdade, quando nós fizemos isso, nós caminhamos para a morte, porque Deus é a vida, e separando dele, entra a morte. Foi isso que aconteceu no Éden. E muitos, né, nós nascemos à semelhança de Adão e Eva, perdidos nesse mundo. Mas há uma promessa, está escrito. E é interessante que no final do texto diz que vai acontecer, um menino vai nascer, e esse filho, né, foi dado, né, a ele o governo, está sobre os seus ombros, ou seja, ele será rei, ele irá dominar, né, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, ou seja, Deus poderoso, né? Então podemos dizer aí que ele será um homem, mas será 100% homem, será 100% Deus, né? Ele não vai, né, deixar de ser Deus, ele só vai deixar os atributos para se tornar acessível, porque nós hoje, nós não podemos chegar na presença de Deus por causa da sua glória, por causa do seu poder. Nós, né, perdemos esse relacionamento, né, por causa do pecado que afetou a nossa vida, mas um dia nós teremos um corpo glorificado, e aí podemos estar na presença de Deus. Mas quando Deus se encarna, Ele tira os atributos dEle, essa glória, esse poder, para poder ter um relacionamento. Porque, né, se Jesus viesse como Deus, né, Deus com todos os seus atributos, ninguém podia chegar perto dEle, ninguém podia olhar para Ele, né? Olhar para a glória de Deus é a mesma coisa você olhar para o sol,
né? Estar perto do sol, você derrete, é mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia que é a glória de Deus. Então, esse atributo Jesus deixou de lado, mas não deixou de ser Deus, mas ele não andou assim, porque ele queria abraçar as pessoas, ele queria sentar na mesa, ele queria conversar comigo, queria conversar com você, ele queria ter um relacionamento, e como Deus Todo-Poderoso, né, não poderia, né, mas ele se esvaziou para que ele pudesse ter esse relacionamento, para ele pudesse estar junto conosco, e foi isso que Jesus fez. Então, esse Deus poderoso se encarnou, né, e por isso que ele é chamado Emanuel, Deus conosco. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro atributo aqui, que está falando maravilhoso conselheiro, depois tem Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, né? Vamos ver se a gente consegue ministrar todas as 4 mensagens dessa série, porém, hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso conselheiro. Em Mateus no capítulo 7, versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, né, no final do Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Então, quando Jesus veio, ele começou a ensinar, né, o sermão do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o Sermão do Monte, ele vai na montanha, ele ministra uma multidão, como diz o texto. E quando ele acabou de falar, as pessoas falaram assim: meu Deus, que ensino maravilhoso, que conselhos profundos e tremendos, que palavras sábias, que homem é esse, né? Como ele tem todo esse conhecimento, né, de passar para nós. Então, as pessoas ficavam maravilhadas com Jesus, né, pela sua simplicidade e também pela sua profundeza. Imagina chegar perto de uma pessoa e ela, né, te falar coisas que vão transformar a sua vida, posições, atitudes, práticas que vão transformar, vai contra todas as sabedorias do mundo, tudo aquilo que o mundo estava impregnado como nossos dias. Jesus vinha com aquela palavra suave e mansa, que trazia paz no coração, que trazia segurança. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, Jesus foi chamado, né, ele será chamado maravilhoso conselheiro, e é isso que nós vimos quando Jesus estava aqui na terra. Ele foi grandemente, né, um maravilhoso conselheiro para as multidões, para as pessoas em particular, né, cada uma por si. Então, uma frase interessante diz assim: Deus é um Deus que se revela. Deus se revelou através do seu Filho. Então, muitas vezes, né, até Tomé disse, né, mostra-nos o Pai. E aí Jesus falou: ué, quem me vê o Pai, eu estou se revelando. Deus está aqui encarnado na sua frente, se manifestando a você. Então, se você está me vendo, você está vendo o Pai. Jesus se revela, né, como um Deus encarnado. Ele se revela para quê? Porque muitas vezes nós não poderíamos conhecer um Deus transcendente, um Deus, né, invisível, um Deus que está no outro mundo, podemos dizer assim. Como é que você conhece essa pessoa? A não ser que ela venha, ela mesma, e comece a andar junto conosco. Então Jesus veio e começou a andar junto conosco, começou a caminhar com os homens, viveu, né, numa família normal, uma família humilde. Ele viveu, né, o seu pai era carpinteiro, né, tinha outros irmãos, Jesus teve vários irmãos, né, então tem os seus nomes na Bíblia. Maria ficou grávida, né, de Jesus, que era virgem, mas depois ela era casada com José, né, e José não perdeu tempo, como um bom judeu, foi fazendo filho, né, e era isso que tinha que fazer, né, vou encher a terra. Então todo judeu, né, tem vários filhos, é normal. Então Maria teve uma vida normal como mãe, né, claro que ela foi escolhida por Deus pela sua entrega, pela sua devoção, pela sua busca, né? Era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que ela doou aquilo que foi mais íntimo na vida dela, doou o seu útero, né, de uma mãe, né, dá a Deus, né, para Deus assim, pode, né, usar meu útero para que o Filho de Deus venha, e ele precisa vir como homem, ele precisa nascer da mulher. Tudo foi profetizado, foi colocado, né, todas as profecias sobre Jesus se cumpriu à risca, até um ponto. Tudo que foi falado no Antigo Testamento aconteceu, porque o próprio Deus falou assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, Deus falou: vou fazer, e é ponto final. Se Deus falou,
Vai acontecer, amém? Ele faz, ele é o Criador. Então, tudo, né, se cumpriu na vida de Jesus. Então, Jesus veio se revelar a nós, Deus veio se encarnar e se mostrar a nós. O que é, né? Então, a vida cristã, o que é ter um relacionamento? É estar copiando Jesus, Ele é o nosso exemplo. Ele diz assim, como eu andei, andem vocês também, segue o meu exemplo, né? Como eu fiz para vocês, façam uns para os outros. Então, Jesus é o nosso modelo perfeito de relacionamento com Deus, de conhecimento de Deus, da nossa própria vida. Então, Deus é um Deus que se revela, Ele não fica escondido, né? Ele não fica oculto, mas Ele se revela. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, por muito tempo, no passado, né, várias vezes e diversas maneiras, os nossos antepassados, por meio, né, Deus falou, né, por várias vezes e diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, no passado, nós vemos Isaías falando, né, usamos aqui o texto de Isaías, profetizando acerca das coisas de Deus, mas nos últimos dias, Deus tem falado pelo seu próprio Filho, né? Ele viveu na terra, Ele mesmo falou. Você abre os evangelhos, você vai ver Jesus falar. Se você tem a Bíblia com letra em vermelho, não sei se, né, tem uma Bíblia assim, é interessante porque ali, toda vez que está em vermelho, são as próprias palavras do próprio Senhor Jesus, os relatos, né, Ele falando sobre todas as coisas, Ele nos ensinando, e Ele continua falando, né, não somente, né, através da palavra, mas também através do Espírito Santo, né, hoje. Ele continua falando aos nossos corações, né, e a palavra nos dá o norte para sabermos se é certo ou errado, porém, Ele continua falando comigo e com você, né, só pelo fato de você estar aqui nessa noite, Ele falou com você nessa noite, amém? Ele falou para você vir, né, a cultuar Ele falou para você vir aqui, ele tocou no seu coração, Ele continua falando e tem nos falado. Ele falou por meio de seu Filho. Então Deus falou muitas vezes no Antigo Testamento, por várias maneiras, né? Anjos e profetas e tudo mais, tantas as coisas, mas nos últimos dias Ele tem nos falado por meio de seu Filho Jesus. Então Deus, Marcos Lucado diz assim, Deus se tornou um de nós para que pudéssemos nos tornar um com Ele, amém? Ele se tornou como nós, para que nós pudéssemos se tornar como Ele, um com Ele, em comunhão, em relacionamento, né, em intimidade. Então, a vida cristã é viver Jesus, Cristo. Muitas vezes a pessoa, o que eu posso fazer para ser crente, né? Então, tenha um relacionamento com Jesus. O primeiro passo é quebrar a barreira do pecado, tendo os seus pecados perdoados, arrependimento, fé, né? Aceitando a obra dele na sua vida, o sacrifício dele, o amor dele por você, e aí você começa a partir daí ter um relacionamento, você nasce de novo, e agora você deve criar uma dependência, né? Uma dependência de Deus. O que o Senhor quer para a minha vida? O que é a sua vontade para mim? Por que o Senhor me criou? Qual é o propósito do Senhor para mim? Né? Por que estou aqui? Né? Nós temos visto muito isso na nossos estudos, né? Uma vida com propósito, do Rick Warren. Então, isso tem nos ajudado muito, né? A fazer essas perguntas que todo mundo faz. Porém, nós não estamos aqui por acaso. Nós temos um propósito criado por Deus, né? Somos feitura dele, somos criação dele. Jesus nos proporcionou tudo isso, e Ele quer ter um relacionamento conosco. E o que é ser cristão? É ser como Jesus. Cristão significa pequenos cristos, né? Ou seja, parecidos com Jesus. E será que hoje, né, nós podemos dizer isso para todos os cristãos que existem no mundo? Tem muito cristão parecido com Jesus por aí? Não, falta muito, né? Nós mesmos ainda temos muito caminho para andar, maturidade, né? Para crescermos no mesmo comportamento, nas mesmas palavras, nos mesmos pensamentos de Jesus, e nós precisamos profundamente dele. Precisamos, porque a vida cristã sem Jesus não dá para viver. Você não consegue ser crente sem Jesus, você não consegue ser cristão sem Jesus, porque o poder, a graça, a bênção, o Espírito Santo,
Tudo que você precisa, o amor, tudo que você precisa vem dele. Ele é uma fonte. E nós precisamos estar nos alimentando desse relacionamento com Jesus. Então, é isso que Jesus veio fazer. Ele veio ter um relacionamento conosco para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. E não perder esse relacionamento. O pecado nos separa, né, nos distancia. Cada vez que queremos andar independente de Deus, Ele fala para fazer uma coisa, você faz outra, você está perdendo. Né, você está andando, né, como Adão lá no jardim do Éden, sozinho. Porém, é isso que Jesus quer para nós, um relacionamento profundo, nos tornarmos como Ele é. Então, Jesus, vamos falar nessa noite, que é o nosso maravilhoso conselheiro. Por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus tem infinita sabedoria. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz: porém, por iniciativa dEle, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, Jesus se tornou sabedoria de Deus. Nós precisamos entender que Ele é infinitamente sábio. E às vezes nós achamos que somos sábios também, não é? Então nós queremos dar conselho para Deus. Deus, acho que esse caminho aqui não é bom não. Esse mandamento aqui é para o fulano, para mim não serve. Esse negócio aqui, eu não acredito não. Aí, você vê até na internet aí, pessoas explicando alguns versículos, você começa a rir, né? Porque quando a pessoa não quer aceitar aquilo que está escrito, ela começa a colocar no verbo grego, do hebraico, não sei do que, né? Está falando isso aqui, e na verdade, né? Começa a desvirtuar, para não obedecer a palavra. Então, Jesus nos deu ordem bem claras e simples, né? Amar o próximo, amar o próximo. Essa palavra, claro, é uma palavra diferente, né? Amor ágape, coisa assim. Você vai aprofundando, vai ajudar você a entender melhor. Porém, o que é o amor? É viver. A Bíblia fala, aquele que ama deve amar, não com palavras, mas com prática, com ações. Então, não precisa explicar muita coisa, né? Falar sobre perdão. Perdoa seu inimigo, perdoa seu amigo, perdoa todo mundo, perdoa a esposa, perdoa o marido, perdoa os filhos. Então, não quero perdoar porque eu não sinto que tenho que perdoar. Então, o problema é seu. Se você não perdoar, o Pai que está no céu também não perdoará seus pecados. Aí você tem um problema, porque se você não for perdoado, e aí? Você começa a andar separado de Deus. Então, nós precisamos saber que Jesus tem infinita sabedoria. Ele sabe tudo acerca de nossa vida, Ele sabe tudo acerca aquilo que é certo, aquilo que é errado. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso buscar sabedoria, né? Através da sua palavra, através das minhas atitudes, que aquilo que Jesus tem, eu tenho que me enquadrar a Ele, não Ele meu pensamento, a minha teologia, eu que tenho que me enquadrar, eu que tenho que entrar na dele, ou seja, eu preciso obedecê-lo, naquilo que ele está me direcionando, por mais difícil que seja, por mais duro que seja, e às vezes, porque vai contra a nossa natureza pecaminosa, vai contra o nosso caráter, né, da carne, eu não estou sentindo, não importa você estar sentindo que deve perdoar ou não, né? Jesus não perguntou, se você sentir, você perdoa, se não, você não está sentindo, deixa para lá então, né? Passa por cima, vira as costas, né? E vai embora assim. Você não consegue, porque ou você, né, aceita o seu conselho, a sua sabedoria, que é melhor para nós, né? Hoje a própria ciência estuda pessoas que não perdoam, né, têm problemas até de ordem físicas, outras pessoas de ordem emocional. Então estão descobrindo, né, porque até uns anos atrás se tratava só do corpo, né? Você estava com a dor de cabeça, ou estava com problema no estômago, isso era do corpo, dava remédio para o seu corpo. Mas hoje eles entendem que existem doenças psicossomáticas, ou seja, doenças na alma, né? Doenças de ordem, né, emocional, ou seja, a pessoa começa então a ter sintomas, e esses sintomas emocionais passam para o corpo, e o corpo então começa a produzir algumas coisas erradas, né? Por exemplo, dor de estômago, aí de repente você descobre que aquilo ali é um problema emocional por amargura, porque aí você começa a produzir, como é que é? Hormônios,
ácido úrico e tal, mas aí você começa a produzir coisas, né? E você começa então a ter certo tipo de dores no corpo, problemas no corpo, por ordem emocional. Então, se você tratar a alma, quem que é o médico da alma? Quem? Jesus. Ele é um médico da alma, é Ele que cura, é Ele que não cura só o corpo físico, mas Ele cura a alma, cura o espírito, ou seja, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor que cura. Então, se eu acho que eu sou mais sábio que Deus, eu vou ter problema. Agora, se eu me submeter à sabedoria dEle, entender que Ele é aquele que tem toda a sabedoria. Então, em um mundo que nós vivemos hoje, repleto de confusão, desorientação, é nele que nós encontramos respostas claras e verdades eternas para a nossa vida. Então, aceite os seus sábios conselhos de Jesus. Amém? Segundo, porque Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Primeiro porque Ele é infinitamente sábio. Segundo, a presença de Jesus traz conselho. Quando nós estamos sobrecarregados, cansados, Jesus faz um convite. Como é que você está? Eu estou cansado, sobrecarregado, não aguento mais, essa vida está difícil. Aí Jesus fala assim, vem cá, vem andar comigo, vem cá aprender de mim, vem cá que eu vou mostrar para você, vem cá que eu vou levar para você o seu cargo, seu fardo. Você está levando coisas que você não precisa levar, você está andando por um caminho que você não precisa passar por esse caminho. Eu vou te orientar, eu vou te mostrar. Não que a vida cristã não seja isenta de lutas e dificuldades, não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que você vai ter dificuldade, mas você não vai levar sozinho, amém? Você vai ter alguém que vai estar junto com você, na presença dele, não é isso que ele fala, né? Então, vamos andar juntos no mesmo jugo, vamos andar juntos no mesmo passo, vamos andar juntos no mesmo conselho, vamos andar juntos na mesma direção, né? Com um coração humilde, quebrantado, manso, como Jesus aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E se Jesus falou que alivia, alivia mesmo. Não sei se você já experimentou isso na sua vida. Você estava lá morrendo, não aguentava mais, Senhor, socorro. E aí, naquele momento, de uma maneira assim, sobrenatural, você sente que aquele peso sai de dentro de você, né? Aquela luta passa a ser mais leve, e Deus te dá um conselho, Ele te mostra um caminho. Então, é a presença dEle. Então, nós precisamos estar encontrando essa presença, esse descanso, né? E é em sua presença que nós encontramos descanso e serenidade, né? Às vezes nós tentamos, as pessoas lá fora, estou cansado, não aguento mais, eu vou largar tudo, aí chuta o balde. Outras pessoas desistem, né, da vida, outras pessoas desistem de casamento, outras pessoas desistem de filhos, outros desistem de pais. O mundo é assim, desiste, vai embora, larga tudo isso aí, some. Mas na verdade, nós precisamos consertar, nós precisamos de descanso, e só encontramos isso na presença de Jesus. Você não encontra força fora de Jesus, você não encontra graça fora de Jesus, você não encontra, né, direção fora da presença de Jesus. Então nós precisamos urgentemente voltarmos aos pés de Jesus, buscarmos orientação, né, buscarmos descanso, serenidade nele. E é isso que ele faz. Você pode às vezes estar passando por uma tempestade terrível, mas quando Jesus está no seu barco, você está seguro, amém? Igual lá no barco dos discípulos, né? O barco ia afundar, meu Deus, aquela coisa toda, tudo apavorado. E Jesus estava lá bem dormindo, né? Não é que ele estava fazendo pouco caso deles, porque Jesus é seguro. Ele é o dono de tudo, então ele é o cara, né? Então, tudo que você precisa está nele. Aí, Jesus, socorre, na hora. Ele levantou, fica quieto aí, onda, né? Vento, fica tudo quietinho. Parou tudo. Aí eles olharam, meu Deus, que trem é esse, doido, né? Como diz o Cláudio Duarte, que trem doido, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quem é esse cara? Que até os ventos, né, obedecem a sua ordem. É Jesus. Vocês estão conhecendo Jesus. Tá bom, então é assim mesmo. Então, às vezes na nossa vida, nós estamos passando coisas, né,
E aí a gente pede socorro para o padre, pede socorro para o pastor, pede socorro, né, para não sei quem, vai lá para o banco, pede socorro, você está no finanças, né, pede lá não sei quem, vai pedindo socorro para todo mundo. E aí cada vez mais afundando, né? Os discípulos estavam lá remando, jogando água para fora, aquele tem todo, tudo eles fazendo esforço próprio. E cada vez que você tenta gerenciar a sua vida pelo seu próprio esforço, o barco vai afundar. Mas a hora que você para e diz assim, Jesus, você é o dono de tudo aí, então me ajuda aqui, socorre. E no mesmo instante, né, Jesus vai ali e toma o controle, e eles puderam descansar e ser sereno. Aí, né, diz que houve grande bonança, tudo ficou calminho. E aí Jesus lá e a turma todo rindo, né? Estamos salvos, Jesus está no barco. E eles aprenderam, né? Às vezes a gente só aprende quando o barco está afundando. Então, alguns afundam e morrem, mas vocês são inteligentes, né? Vocês estão aqui hoje, amém? Vocês têm Jesus, nós temos Jesus para buscar nele descanso e serenidade. Terceiro, nosso maravilhoso conselheiro é Jesus. Jesus sempre tem uma palavra de cura e direção para as nossas vidas. Lá em João, no capítulo 8, versículo 10 e 11, diz assim, então Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Essa parte eles esquecem, né? Eles gostam muito de falar que Jesus, né, aceitou a mulher pecadora, tudo. Ele falou assim, aceitou sim, aí deu um conselho para ela, né? Então, naquele momento, Jesus foi colocado numa encruzilhada, podemos dizer assim, porque a lei falava, né, que aquela pessoa que fosse pega em adultério, ela tinha que morrer apedrejada. E ali naquele momento, então, Jesus, né, faz uma pergunta, quem aqui nunca pecou, tire a primeira pedra? E a partir dos mais velhos, que tinham mais pecado, começaram a sair, né? Todos saíram, e ficou ninguém ali para condenar ela, porque todos também tinham pecado. Mas Jesus, né, direcionou essa situação, resolveu essa situação para aquela mulher, e ela então, Senhor, ninguém me condenou. Mas a Jesus falou, muito bem, então, tudo bem, né? Continua pecando. Falou assim, não, você vai ser perdoada, porque ninguém te condenou, mas agora mude de vida. Muda de vida, não vai mais adulterar com ninguém, vai mudar de vida, ou seja, tome um posicionamento. Jesus deu um conselho para ela, né? E para aquele homem de 38 anos, que estava lá no poço, ele também, né, deu um conselho para ele, falou assim, vai, né, não peques mais e não volte a sua vida de pecado. Ou seja, para que não te aconteça algo pior. Porque o pecado nos separa de Deus, nos traz morte, nos traz separação, tristeza. Pode ser até muito gostoso, na hora da prática do pecado, né? Você está ali praticando, ai que delícia esse negócio, pô, é bom demais. Mas depois o resultado, a Bíblia diz que o pecado, depois de haver sido consumado, ele gera morte. Morte significa, né, tudo aquilo que o pecado toca na nossa vida morre. Então, num casamento, aí está ruim o casamento, arranja outra mulher, ai, que mulher linda, aquela coisa toda, mas daqui a pouco consuma aí, vem a separação, daqui a pouco os filhos, e divórcio, e começa aquela coiseira danada. Por quê? Porque o caminho do pecado pode ser gostoso no momento, pode ser um alívio, né? Mas depois ele gera morte na nossa vida. Então, quando Deus fala para nós não pecarmos, não quer dizer que Deus não quer que a gente seja feliz, muito pelo contrário, Ele está nos livrando de caminhos de morte, Ele está nos livrando de consequências que nós não precisamos ter, porque esse caminho é um caminho que vai te levar para longe da presença dEle. Mas quando Ele te fala isso, Ele dá esse conselho, como Ele deu para a mulher, Ele fala assim, mulher, muito bem, né, você não foi condenada aqui, nem ninguém te condenou aqui, né, mas você precisa tomar uma posição com a sua vida, não continua fazendo essas coisas, muda de vida. E Jesus então, né, alguém teria que morrer, Jesus morreu por essa mulher, né, Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados. Então, Jesus poderia condenar ela ali, você pecou, e Ele podia, naquele momento, dar uma sentença para ela e apedrejar ela, porque quem não pecou ali? Jesus não tinha pecado, Ele poderia naquele momento, dizer,
Todo mundo foi embora porque todo mundo tinha pecado, mas eu não tenho, eu vou fazer uma coisa, né? Mas eu não vou apedrejar você, eu vou morrer por você naquela cruz. Eu vou levar sobre mim o seu pecado. Então, não volte mais para o pecado, para que, né, sua vida não piore e você, né, não tenha com que se arrumar depois. Então, o amor de Jesus é muito grande, e esse é o quarto ponto. Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro, porque Jesus, ele não tem outro interesse ou motivação a não ser o amor. Tudo passa pelo filtro do amor. Quando Deus pede, quando Deus fala, quando Deus nos aconselha, é porque Ele nos ama. E você sabe que, né, nós como pai, por exemplo, temos filhos, nós não queremos mal para os nossos filhos. Às vezes fazendo coisa errada, né, do nosso jeito, né, mas podemos dizer assim, sempre a gente vai querer o bem. Ou a gente protege demais, ou larga demais. Eu amo ele, então deixa ele fazer o que ele quiser, né? Ou senão, eu amo demais, então, vem cá, não sai daqui, porque eu vou te amar tanto, e sufoca. Ou seja, então, às vezes, é isso que eu falo de errado, estou falando pecado, estou falando, às vezes, nós queremos proteger muito, nós largarmos muito nossos filhos, então, nós temos que ter aí sabedoria, de graça de Deus, para saber a hora de largar, a hora de trazer de perto. Porém, né, a motivação de Jesus como conselheiro para nós, sempre vai ser baseado no amor. Ou seja, o amor, você lê 1 Coríntios capítulo 13, o amor, né, tudo espera, tudo sofre, tudo crê, o amor não arde em ciúmes, o amor, né, não deseja o mal e tudo mais. Então, em João capítulo 15, versículo 13, vai falar assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, pelos seus pecados. E Jesus fez isso. Amigos, perdão aí. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Obrigado. Então, João capítulo 15, versículo 13 fala sobre isso. Então, o amor de Jesus é a base do seu conselho. Então, como eu falei dos pais, a base sempre é o amor, né? Então, um pai que ama, ele vai querer o bem para o seu filho. E nós temos um pai que nos ama muito. E tudo que ele fala para nós é porque ele nos ama. Deus não é bom. Aí, quando se ouvir essa vozinha, é o capetão falando com você, né? Porque ele quer dizer assim, que eu sou bom, né? Eu dou tudo para você. Você pode fazer o que quiser. É mais ou menos assim, que você está lá no transatlântico, né? Então, e o capitão do barco do transatlântico, do navio bem grandão lá, né? Eu falo transatlântico porque barco não dá para fazer festa, né? Um barco normal. Você sabe que esses transatlânticos, tem gente aqui já passeou, né? Transatlântico tem clube, tem cassino, tem show, tem um monte de coisa, né? Tem comida à vontade, não sei se vocês já viram, eu nunca fui, mas a gente tem internet, né? Sabe tudo. E aí, lá dentro tem tudo. E aí o capitão do barco vamos dizer que é Satanás. Então nós vamos dizer que o mundo é o transatlântico, ok? E aí tem de tudo no mundo, né? Tem tudo, você pensar, você pode aproveitar de tudo. Está lá dentro do barco lá. Né? E aí o capitão do barco fala assim, você pode fazer o que quiser, quer se divertir, sai, quer sair com mulherada, sai, quer beber, sai, né? Quer separar, separa, quer fazer isso, faz o que quiser, né? Não quiser obedecer pai e mãe, não obedece, se você quer ser homem, quer ser mulher, você quer ser qualquer coisa, pode ser, fica sendo, né? Esse é o capitão do barco aí do mundo. Ele está falando assim, você pode ser o que quiser. Legal. Sabe que esse navio, ele está numa correnteza, caindo no precipício, né? E todo mundo está se divertindo lá bem dentro, e vamos aproveitar, e o mundo está assim hoje, né? Você pode fazer o que quiser, só que o caminho, o curso desse mundo, já está traçado, todos vão para o inferno, todos vão acabar no lago de fogo e enxofre. Aí Jesus chega lá e fala assim, faz isso não, meu filho, zarpa para fora, vamos subir, né? Sarta do barco e vamos subir correnteza acima, vamos embora. Eu vou ajudar vocês, nós vamos dar um jeito aqui, é mais difícil, porque você vai estar contra a correnteza, mas eu vou estar te ajudando, vou te dar poder, vou te dar graça, vou te dar o Espírito Santo, vou te dar direção, tudo que você precisar eu vou dar para você, mas você precisa sair desse barco, saia do mundo,
né? Aceite Jesus, né? Não é igual Noé, tá? Noé já é outro. Ou Noé tem que entrar no barco. Aqui estou falando para sair do barco. Então, tem que sair do barco, sair do mundo, sair debaixo das ordens que, né, o inimigo fala. Faz o que quiser, não faça o que quiser. Porque a Bíblia diz que aquele que planta na carne, que semeia na carne, vai colher destruição, corrupção. Mas aquele que, né, planta no Espírito, semeia no Espírito, vai colher vida eterna. Então, as palavras de Jesus, os conselhos de Jesus, quando Ele fala para você, você sempre tem que trazer, né, como se fosse um óculos de leitura, você vai dizer assim, o que Jesus está falando aqui para mim é porque Ele me ama, não é porque Ele me odeia, não é porque Ele não quer me ver feliz, não é porque Ele não quer que eu me divirta, não é porque que Ele quer me destruir, não, Ele me ama, então Ele está falando para mim, Ele quer, né, Ele quer trazer vida, Ele quer trazer graça, quer trazer verdadeira alegria, verdadeira paz, por isso Ele está falando isso para mim. Mas o inimigo gosta para, não faz isso não, né? Quem sabe, né? Ele guardou alguma cartinha na manga, chega na hora lá e dá um jeito em você, porque ele não ama todo mundo, ele tem os seus prediletos, aí você começa a ter um monte de ideia na cabeça, um monte de dúvida, porque é isso que Satanás faz. Colocar no seu coração que Deus não é bom, que Deus não te ama, que Deus abandonou o mundo, olha o caos, vê como é que está o nosso Brasil, agora soltaram o trem lá, né? Deixa esse mundo estar corrompido, deixa esse trem para lá, isso vai cada vez mais se apodrecer, cada vez mais piorar. Não espere coisas boas do mundo, a nossa salvação não está em homens, a nossa salvação não está em governos, a nossa salvação não está nesse mundo, a nossa salvação está no Senhor, no seu reino, na sua vontade, naquilo que Ele decretou sobre nós, naquilo que Ele prometeu para nós, porque Ele é fiel para cumprir. O zelo do Senhor fará isso, amém? Ele vai fazer, então nós temos que nos agarrar nele, nós temos que buscar conselhos dele, saber que Ele nos ama, e a motivação, o interesse de Jesus nos aconselhar, é porque Ele nos ama. Mesmo quando a gente pensa, né, como aquela criança fala assim, olha para os dois lados quando você vai atravessar a rua. Ah, não, meu pai é bobo, pensa que eu sou criança ainda, né? Aí não olha, aí vem o carro, passa por cima, bobão, né? Não é porque Ele nos ama, Ele está dando conselho, e às vezes a gente acha, né, que sabe muita coisa, não, eu já sou grande, eu já sei fazer as coisas, eu não preciso mais orar não, porque eu já cheguei num nível assim, espiritual, que eu já orei tanto na minha vida, né, faz uns 30 anos que eu sou crente, então eu já orei, já passei vigília, não oro mais, eu já estou bem, viu, eu já... Meu filho, se você não buscar todo dia o maná, se você não buscar a presença de Jesus todo dia, se você não matar essa carne aí, né, se você dizer não para o seu eu, você vai para o inferno, você vai arder, porque você vai cair, você vai pecar. Nós precisamos de oração, nós precisamos nos congregar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos depender um do outro, nós precisamos buscar a presença dEle e saber que Ele falou para nós é porque Ele nos ama, amém? Então fala para o seu irmão, nunca duvide das intenções de Deus para com você. Nunca duvide. Se Ele mandou você fazer, porque Ele não está precisando do seu dinheiro, né? Que a gente falou muito sobre dinheiro na nossa campanha. Ele não está nem aí para o seu dinheiro, Ele está pensando em você, seu coração. Se tiver 2 senhores, está morto. Então Ele está pensando em você. Esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Então, porque Ele te ama, amém? A base dos conselhos de Jesus para nós é o amor, então aceite. Então esse amor é incondicional e se torna a fonte então da nossa confiança nos seus conselhos. Por que eu aceito aquilo que Deus falou para mim? Porque eu sei que Ele me ama. É difícil, mas eu preciso entender, Ele me ama, por isso que Ele falou isso para mim, amém? E último, quinto ponto aí, Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro, porque com Ele sempre nós encontramos paz em dias difíceis. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 19, diz assim, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então, Maria, né, ela guardava aquelas coisas que Jesus ensinava no seu coração. Nós precisamos refletir sobre a palavra de Deus. Muitas vezes a gente ouve ela, né? A gente faz nosso devocional, lê por ler, não medita mais, não pensa mais sobre aquilo, não traz aquilo para a nossa vida. Nós precisamos trazer os conselhos de Jesus para a nossa vida, porque se nós seguimos os conselhos de Jesus, podemos até passar por situações difíceis, mas não vai dar errado, amém? Não vai dar errado, vai dar certo,
No final, vai dar certo. Jesus falou, é por aqui. Aí você, mas não estou vendo ninguém indo por aqui. Mas se Jesus mandou você ir, vai. Né? Se Jesus está falando para você fazer, faça. Difícil. Mas todo mundo faz assim. Mas todo mundo, nós não somos todo mundo. Nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus. Então, comece a refletir no seu coração sobre os conselhos de Jesus, sobre aquilo que Jesus está falando com você. Não deixe passar, amém? Não deixe passar a palavra de Deus, não deixe ela morrer. Não, os valores continuam, a palavra continua sendo a mesma, tudo que Jesus falou vai cumprir. Então nós precisamos entender que Ele é um maravilhoso conselheiro, como nosso Senhor. Então Ele nos chama a trazer as nossas ansiedades a Ele, e ao invés de deixarmos que a pressão do dia a dia nos consuma, nós devemos buscar os seus conselhos em oração, né? Eu quero ler com vocês, não está aí no texto, mas Deus colocou para mim ler esse versículo para você, em Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o 8, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá um conselho, quando você está preocupado, quando você está passando um momento de dificuldade, quando você não sabe o que fazer, você está desesperado, né, você acha que o mundo vai acabar, né, que o careca vai mandar no mundo inteiro, aí, né, pula essa parte, vamos embora. Aqui, versículo 6, em diante, capítulo 4, né? 4, 6 em diante, alegre-se sempre no Senhor, repita, alegre-se no Senhor. Isso, eu estou lendo 5, 4, agora 6. Não vivam ansiosos, na minha tradução é preocupados. Fala para o seu irmão, você está preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? Com a vaca? As vacas estão lá com milho. O milho está grande já assim, né? Tanta água que choveu, tem que dar uma maneirada, né? Estava preocupado com falta de chuva aí, agora tem chuva abundante, é isso aí. Ele orou, Deus respondeu. Amém? Está preocupado com o quê? Aí, a Bíblia diz assim, você fica preocupado, larga a mão disso. Não, fala assim, larga a mão disso, não. Olha o que ele vai falar aqui. Não vivam preocupados com as coisas, ou com coisa alguma. Em vez disso, de ficar preocupado, você tem que fazer o quê? Orar. Fala para o seu irmão, aí, está orando? Está preocupado com o quê? Dinheiro? Ora. Está preocupado com o quê? Com o marido? Ora. Está preocupado com o futuro? Ora, né? Está preocupado com, né, um namorado? Ora, Deus vai prover, né? E aí vai, né? Está preocupado com criança? Está preocupado com emprego? Quais as suas preocupações? Com saúde? Por que nós estamos andando preocupados? A Bíblia diz, você não deve largar a mão, não. Ou deve se preocupar mais ainda. Mas essa preocupação, ela tem que ser levada lá para o seu lugar secreto. Para a presença daquele que pode resolver, daquele que pode intervir. E nós temos um conselheiro maravilhoso. Nós temos uma pessoa que vai, naquele momento que você precisa resolver qualquer situação, você tem alguém que pode intervir. E é por isso que nós oramos. Orem, não é o santo, não é a padroeira, não é Maria, não é não sei quem. Orem a Deus, amém? O Criador dos céus e da terra, Jesus, o Deus Emmanuel. Orem a Ele, falem com Ele, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão que? Paz, mas uma paz, não do mundo, uma paz de Deus, aleluia. Imagina, você está lá ansioso, preocupado, Deus fala assim, ore, fala comigo, eu vim aqui para te ajudar. Por que você está tentando resolver sozinho as coisas? Por que você está andando sozinho? Eu tenho conselho para você, eu tenho paz para você, eu tenho direcionamento para você, eu posso mostrar para você, esse peso que você está levando, não leve sozinho, entrega para mim. Eu vim aqui resolver,
eu estou preocupado com você também, eu estou aqui ajudando você, então você precisa confiar isso a mim, porque quando nós oramos, nós cremos e falamos assim, Deus, eu não posso cuidar disso, mas o Senhor pode, amém? O Senhor pode todas as coisas. Eu vou falar, Deus, tome conta disso para mim, eu não estou dando conta, isso aqui está além da minha possibilidade, está além daquilo, isso está me tirando sono, isso está me dando enfermidade no meu corpo, isso está me tirando a paz, eu estou embaixo de pressão, como é que vai acontecer tudo? Deus fala assim, peça para mim, venha até mim, fale para mim, peçam, né? E peçam para mim, diz aqui, né? Ele diz, e a paz que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, a paz que vem depois de uma resposta de oração, depois de um ato sobrenatural na nossa vida de Deus, não dá, vai além daquilo que nós podemos entender, a paz que excede todo entendimento, eu não sei, eu estou passando por essa luta, mas eu tenho uma paz no meu coração, eu tenho uma confiança, eu estou firme, eu sei que Deus está comigo, então não dá como explicar isso, mas isso entra no nosso coração tão forte, e Deus falou que daria isso para nós, por isso que Ele é nosso maravilhoso conselheiro, Ele dá paz, né, em tempos difíceis. E aí continua o texto, vai guardar nosso coração, né? Vai guardar a nossa mente, de ficarmos tão atribulados, né? Eu já aconselhei pessoas, eu mesmo já passou por situações, pensei assim, meu Deus, não tem jeito, o trem vai acabar tudo, e não tem mais situação, não tem mais conceito para isso, mas no momento que você dobra o joelho ali, né, você recebe uma paz tão grande, tão sobrenatural Deus na sua vida, né, porque Deus mesmo vai fazer isso. Então, aí continua o texto, eu quero, né, dizer para você uma coisa, por fim, ele vai falar assim, irmãos, versículo 8, eu quero lhes dizer só mais uma coisa, eu gosto dessa tradução NVT por causa disso, ele vai dizer assim, eu quero dizer mais uma coisa para vocês precisam orar, orem, falem para Deus o que vocês estão preocupados, mas eu quero lhe dizer só mais uma coisa, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pense no que é excelente, digno de louvor, então continue, né? Pense nessas coisas, mude a sua maneira de pensar. Ou seja, quando você começa a pensar, estou sozinho, perdido. Não estou sozinho, perdido. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele disse que nunca o abandonarei, nunca o deixarei. Nunca. Sabe o que é nunca? É nunca. Ou seja, se eu tenho um Deus que não me abandona, mesmo quando eu faço as coisas erradas, Ele está lá esperando, né? Eu tenho que voltar para Ele, claro. Mas Ele está lá. Ele nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar sozinho. Ele nunca vai querer mal para mim, nunca, o pensamento de Deus nunca é para trazer mal, nunca, sempre é para trazer vida, sempre é para trazer bênção, sempre é para trazer coisa, mas temos que pensar sobre isso. A preocupação, ela começa na mente, você começa a preocupar, ai, se eu acontecer isso, ai, se eu ficar doente, ai, se eu acontecer, ai, se eu der um passo ali, um caminhão, né, passar em cima de mim, ai, se o avião cai, ai, se o carro quebra, ai, aí você fica tribulado o dia inteiro, ai, se a minha mulher não volta para casa, ai, se meu marido não volta, né? Tem isso, né? Ai, se meu filho for não sei quem, então começa a pensar um monte de trem, ruim, não é? Aí essas coisas, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim, irmão, pare de pensar mentira, pense naquilo que é verdadeiro, pense naquilo que é nobre, pense naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, começa a pensar em Deus, na sua palavra, na sua promessa, por isso nós precisamos conhecer a Deus, o relacionamento é profundo, deve ser profundo porque você tem intimidade, não é aquele conhecimento que a gente tem da turma aí fora, né? A gente conhece todo mundo aqui em Nazareno é assim, viu? Você sai na rua, legal, está frio, está chovendo, como é que está? Ei, né? Vamos chegar, né? É assim, né? Na Mineira é assim, então, já estamos aqui vivendo muito tempo aqui, é assim, mas não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com você, aí você vem na igreja no domingo, Deus, legal, tchau, vai embora a sua vida, não, fala, senta aqui, vamos
dedo de prosa, né? Aquelas conversas de 5 horas, 3 horas, né? Aí você passa conversando, e aí, o que você está pensando nisso? Como é que você está fazendo isso? E começa um relacionamento. Esse relacionamento que Deus quer para mim e para você. Quando Jesus veio e se tornou homem, Ele veio para sentar na mesa. E sentar na mesa para judeu é para ter comunhão. Vamos sentar aqui nós. Ah, mas eu sou pecador. Não, Zaqueu era pecador. A mulher que lavou os pés de Jesus, né, lá com óleo, lá era pecadora. Não importa quem você é. Se você chega até Jesus, seus pecados são transformados, são perdoados. Se você vai até Jesus, Ele vai te aceitar, Ele vai te amar como você é, Ele vai começar a te dar conselho, e você começa a ter esse relacionamento. Por isso que a palavra de Deus é tão importante, nós precisamos conhecer. Conhecer a Ele através da sua palavra, através da oração. A oração não é só para bater cartão, ler a Bíblia não é só para dizer que eu leio a Bíblia, não. É para conhecer Deus, para mim chegar mais perto dEle, saber qual é a intenção dEle, qual é a promessa dEle, o que Ele quer para a minha vida. Nós precisamos desse relacionamento. Ele te chama à mesa, Ele veio a esse mundo para ter um relacionamento conosco, amém? E Deus está aqui, Ele quer fazer isso na sua vida. Então, Jesus é tão sábio, confie, né, a Ele a sua vida. Em nome de Jesus. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Ele lhes dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Então permita que hoje Jesus seja o centro da sua vida. Esse presente que nós lembramos no Natal é Jesus. É o Filho de Deus encarnado. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer chamar você para fazer parte da sua família. Ele quer que você tenha um pai amoroso que cuide de você. Então, nessa noite, né, abra seu coração para Jesus. Deixe Ele dirigir a sua vida. Ele é um conselheiro sábio, Ele é um conselheiro tremendo, que vai transformar a sua vida, transformar a nossa vida, se nós confiarmos a nossa vida a Ele, amém? Feche seus olhos, vamos orar, nesse momento. Então nós estamos nos preparando para o Natal. Natal não é somente luzes, as luzes fazem parte, e muito linda, né, que traz a luz, lembrando de Jesus. As árvores de Natal, né, lembram a vida que nunca morre, né, os enfeites lembram os presentes, que Jesus é o nosso maior presente. Tudo isso reporta a nossa vida a Jesus. Até o Papai Noel aí, né, foi um homem que foi tocado pelo amor de Deus, começou a ajudar os pobres, começou a dar os seus bens aos pobres. Muito lindo, mas não é o centro da nossa vida. O centro da nossa vida tem que ser Jesus. E nessa noite Deus te trouxe aqui para te revelar esse precioso presente que é Ele. Ele veio até nós, pecadores, não merecíamos seu perdão, não merecíamos a sua graça, não merecíamos estar sentado na mesa com Ele, não merecíamos a salvação dos nossos pecados, mas Ele nos amou tanto, que veio, independente do que nós fizemos, Ele nos ama pelo aquilo que nós somos, e Ele quer que esse relacionamento seja restaurado. E é isso que a palavra de Deus diz: reconciliem-se com o seu Deus. Se você tem um relacionamento quebrado com Ele, nessa noite você pode chegar diante dEle. Ele é um maravilhoso conselheiro, e Ele tem direção para você. Ele tem graça, Ele tem bênção. Ele te amou tanto que provou isso naquela cruz, de dar a sua vida pelos seus amigos. E nós temos um Deus tão poderoso, mas também um Deus tão presente. Um Deus que se interessa por cada um de nós individualmente, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa situação, pela nossa saúde. Ele se interessa. E Ele está aqui nessa noite. E o que mais nós precisamos é da sua presença na nossa vida. E se há alguma coisa no seu coração nessa noite que, por acaso, tem te separado desse relacionamento, peça perdão para Ele. Se arrependa, como aquela mulher que Jesus não a condenou. Ele também não te condena, porque o Filho do Homem veio não para condenar o mundo, mas veio para salvar e dar sua vida por ele. Jesus está aqui nessa noite não para condenar você, mas para se reconciliar com você, e você se reconciliar com Ele. Esse Natal nós celebramos nosso maravilhoso
conselheiro que é Jesus, e Ele está te aconselhando: vinde a mim. Esse é o conselho dele. Não viva sozinho, independente. Não tente mostrar uma máscara, usar uma capa de religiosidade. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é ter um relacionamento na presença de Jesus. É falar: Jesus, eu estou aqui nessa noite. Quem sabe o seu coração está sobrecarregado, você está cheio de problemas, você tem coisas na sua vida que você não consegue resolver, às vezes você está desesperado. Chame Ele: Jesus, eu quero entregar a Ti, Jesus, nessa noite, minhas pesos, minhas preocupações, as coisas que eu não consigo resolver dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde. Eu quero, Senhor, nessa noite entregar a Ti. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé, todos nós. Eu não vou fazer um apelo individual, mas todos nós aqui precisamos mais da presença de Jesus na nossa vida. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas você pode sair muito melhor do que você entrou, ou pode ser transformado como o melhor dia da sua vida. Nós estamos aqui para apresentar um caminho que nós encontramos em Jesus, que nós temos experimentado, e Jesus está aqui nessa noite, e Ele é um maravilhoso conselheiro. Os conselhos que você precisa, não tome independente a direção dEle. Ele sabe todas as coisas, e nós precisamos conhecer tanta coisa ainda. Nos falta às vezes tanta sabedoria, e Ele tem tudo que nós precisamos. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente. É a palavra de Deus que fala isso. E nessa noite eu quero que você ore nesse momento, em nome de Jesus. Ore, fala com o seu Pai, fala com Deus, fala com Jesus. Se você sente a sua alma cansada, quem sabe algum pecado que você cometeu, alguma coisa, fala com Ele. Ele fala: Jesus, me perdoa, eu tenho errado nisso, me ajuda a consertar. Me ajuda a vencer a carne, me ajuda a vencer a tentação, me ajuda a andar nos teus caminhos, próximo de Ti. Não deixe eu duvidar do Teu amor, da Tua intenção para com a minha vida. Não deixe eu perder, Senhor, esse relacionamento que precisa ser profundo. Eu preciso cada vez mais me aprofundar, Senhor, enraizar, Senhor, minha vida no Senhor, para que quando venham as tempestades, Senhor, eu possa suportar, para que quando venham os momentos difíceis, Senhor, esteja comigo, que a minha fonte que me alimenta não seja o mundo, não seja os conselhos dos ímpios, dos pecadores, mas seja o conselho do Senhor. Ó Deus, por isso diz o salmista, Senhor, por isso eu medito na lei do Senhor dia e noite. E eu serei como árvore plantada, Senhor, junto aos ribeiros, que nos tempos difíceis, Senhor, ó Deus, as folhas não secam, não murcham, porque, Senhor, estão, ó Deus, bebendo da fonte que é Tu, Jesus. E nessa noite, Pai, nós queremos apresentar a Ti nossas vidas. Apresente ao Senhor os seus problemas, apresente ao Senhor as suas ansiedades, suas preocupações, apresente sua falta, sua culpa, sua falta de entendimento, a sua incredulidade nessa noite. Se você precisa perdoar, perdoe como Ele nos aconselha. Se você precisa amar mais, ame como Ele nos amou. Se você precisa ser restaurado nessa noite, você vem no lugar certo, não na minha presença, mas na presença do Senhor, que pode todas as coisas. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, apresentamos nossas vidas ao Senhor. Oh, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte, o Conselheiro maravilhoso. Pai, cada vez que nós tentamos buscar conselhos no mundo, aí fora, ou na nossa própria cabeça mesmo, porque achamos mais inteligentes que o Senhor, Pai, mude isso no nosso coração, que nós sejamos humildes para reconhecermos que nós não somos toda essa coisa não, Senhor. Que nós não sejamos, Senhor, tão soberbos e tão autossuficientes que nós não precisamos de conselho. Pai, nos perdoa cada vez que nós buscamos, Senhor, em outra fonte, ó Deus, conselhos que não é no Senhor e na Tua palavra. Que nessa noite Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos reconciliar com o Senhor.
perdoe, Senhor, nossos pecados. Perdoe quando tentamos gerenciar nossa própria vida, Senhor. Perdoe, Senhor, quando nós duvidamos do Teu amor. Perdoe, Senhor, quando nós duvidamos do Teu caráter, da Tua bondade, Senhor. De quando o Senhor pede alguma coisa para nós, o Senhor quer o nosso mal. Nos perdoe, Senhor, por duvidarmos de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite Teu Espírito Santo nos leve a um relacionamento profundo contigo, Senhor. Um relacionamento de intimidade, Senhor. Oramos não porque precisamos somente de coisas, mas oramos porque queremos passar um tempo com o Senhor, queremos conhecer o Teu coração, queremos conhecer a Tua vontade, queremos, Senhor, ó Deus, nos render aos Teus pés e dizer: Senhor, nós não podemos sozinhos, nós não conseguimos viver sozinhos, nós não conseguimos, Senhor, viver afastados de Ti, Senhor. Então nos ajude a resolver nossos problemas, Senhor, principalmente com o Senhor, porque o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Se precisamos de mais amor, o Senhor derrama sobre nós. Se precisamos perdoar, o Senhor, ó Deus, nos ajuda a perdoar. Se precisamos, Senhor, enfrentar momentos difíceis, o Senhor vai estar no barco conosco. Se precisamos, Senhor, ó Deus, dar passos de fé, o Senhor estará conosco. A Tua palavra, Senhor, ó Deus, é onde nós pisamos, ó Deus, em rocha firme. Tu és a nossa rocha. Pai, em nome de Jesus, tira toda preocupação do nosso coração, toda ansiedade, Senhor, ó Deus, todo pensamento, Senhor, negativo, todo pensamento que é contrário, Senhor, ó Deus, a Tua bondade e Teu amor por nós, nessa noite, em nome de Jesus, possamos nos consertar diante de Ti, Senhor, e dizer: Senhor, eis-me aqui cheio de pecado, eis-me aqui, Senhor, cheio de problema, eis-me aqui, Senhor, ó Deus, tentando acertar sozinho. Eu me rendo aos Teus pés, eu reconheço que Tu és Senhor, eu reconheço os Teus conselhos que são eternos, eu reconheço que Tu és mais sábio do que eu reconheço, Senhor, que eu tenho, Senhor, errado os meus caminhos, e eu preciso me consertar. Me ajuda nessa noite, me ajuda, Senhor, a tomar passos de fé, Senhor, em direção à Tua vontade. Às vezes o caminho vai ser difícil, mas eu sei que Tu estarás comigo, Senhor, ainda que eu passe, Senhor, por lugares árduos, Senhor, lugares de morte, o Senhor é o meu pastor, e nada, Senhor, me faltará. Por isso eu creio na Tua palavra, Senhor, ó Deus, continuo crendo, sabendo, Senhor, que Tu és um Deus amoroso. Deus, derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça, o Teu poder, e que nesse Natal seja um Natal repleto da Tua luz, da Tua bênção, ó Deus, a luz, Senhor, que, ó Deus, veio ao mundo, Senhor, tirou as trevas da nossa vida, ó Deus, nós não andamos mais em trevas, nós não andamos mais, ó Deus, perdidos, nós fomos achados, nós andamos, Senhor, ó Deus, debaixo, Senhor, da Tua unção, da Tua graça, ó, na direção da Tua palavra, Senhor. Obrigado por isso, Jesus. Abençoa cada um de nós, abençoa nossos irmãos. Agora que você vai orar pelo seu irmão, você vai colocar a mão no ombro dele, que a pessoa está do seu lado, né? Se você puder, em nome de Jesus, ore por ele. Pai, abençoa a vida do meu irmão nessa noite. Ele vem na Tua casa, ele vem na Tua presença. Só o Senhor sabe e conhece o seu coração. O Senhor sabe que ela precisa, essa pessoa precisa, Senhor. Então, Senhor, venha intervir com Teu poder sobrenatural, porque Tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Tu não mudas, Tu és o mesmo Deus. Aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá. Aquilo, Senhor, que o Senhor falou vai fazer, porque o zelo do Senhor vai fazer isso. Como o Senhor falou através do profeta Isaías, isso se cumpriu há 2000 anos atrás. Jesus nasceu de uma virgem, o Deus encarnado se fez carne e habitou entre nós. Oh, vimos a Sua glória, vimos o Seu poder, vimos, Senhor, o Seu amor. Obrigado, Senhor, porque esse Deus que promete e cumpre, Ele vai cumprir as últimas palavras até que